é com certeza a figura religiosa mais amplamente reconhecida em escala global, o que provavelmente resulta em uma variedade de equívocos e inverdades a respeito dele. No episódio de hoje, abordarei 10 dos principais equívocos sobre Jesus que é importante compreender. Antes de começar, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like, que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. 10º lugar. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento não foram escritos por Jesus. Mesmo considerando que a Bíblia como um todo seja objeto de estudos arqueológicos e fontes escritas, é fundamental esclarecer que nenhum trecho do Novo Testamento, bem como do Antigo Testamento, foi escrito por Jesus. Tradicionalmente, 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento são atribuídos ao apóstolo Paulo. Sua jornada de conversão ao cristianismo, após um encontro com Jesus na estrada para Damasco, resultou na escrita de várias cartas fundamentais para a propagação da fé. Embora os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que inauguram o Novo Testamento, sejam considerados relatos baseados em testemunhas oculares dos ensinamentos, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, é crucial destacar que Jesus não é o autor direto de nenhuma parte do Novo Testamento. A imagem de Jesus retratada com traços brancos. Essa é a imagem mais comum de Jesus em todo o mundo, apresentando-o com pele clara, cabelos longos e barba. No entanto, é fundamental recordar que Jesus era um judeu da Palestina, vivendo na Galileia no primeiro século. Através de estudos forenses de crânios palestinos com 2000 anos, evidencia-se que Jesus provavelmente possuía pele morena, cabelos escuros e um nariz mais largo, menos afilado do que frequentemente representado. Portanto, a imagem de Jesus que conhecemos hoje é uma das maiores falsidades acerca da sua representação. Chegando à 8ª inverdade, a crença equivocada de que os muçulmanos não acreditam em Jesus. Apesar de Jesus desempenhar um papel central no cristianismo, ele também é mencionado em várias ocasiões no Alcorão, o texto sagrado do Islã. No Alcorão, Jesus é retratado como uma figura sagrada e significativa. Embora a fé islâmica não o considere divino nem filho de Deus, Jesus é reconhecido como um mensageiro poderoso de Deus e uma figura profética de grande relevância. Jesus era cristão? Na realidade, Jesus era um judeu que nasceu na Galileia e fazia parte de uma comunidade judaica. Seus discípulos e amigos mais próximos também eram judeus, e ele participava regularmente nos rituais religiosos judaicos. O termo cristão só foi adotado muito depois, sendo registrado pela primeira vez no livro de Atos do Novo Testamento. Esse termo surgiu quando os seguidores de Jesus foram chamados assim por outras pessoas. Antes disso, eles eram conhecidos como seguidores do caminho, ou considerados uma seita judaica que seguia os ensinamentos de Jesus. Jesus foi chamado de Jesus? A próxima inverdade é uma curiosidade interessante, a crença equivocada de que Jesus foi chamado de Jesus. Na realidade, Jesus era de origem judaica e seguia essa religião, então faz sentido que seu nome tenha raízes hebraicas, a língua dos judeus. No entanto, o nome Jesus não é de origem hebraica. Esse nome é em grande parte uma tradução do seu nome hebraico, que é Yeshua, ou Yehoshua, para o grego e posteriormente para o inglês, resultando em Jesus. Os apóstolos que falavam grego provavelmente tinham dificuldade em pronunciar corretamente o nome hebraico, o que levou à forma Jesus em outras línguas. Curiosamente, no Alcorão, Jesus é referido como Isa. Jesus tinha 12 discípulos? A quinta inverdade a ser abordada é a ideia de que Jesus tinha apenas 12 discípulos. Na realidade, essa crença representa um equívoco sobre as 3 categorias de seguidores que acompanhavam Jesus. Primeiramente, existiam aqueles que vinham para ouvi-lo falar ou para serem curados por ele toda vez que ele visitava uma cidade. A segunda categoria era composta por pessoas que seguiam Jesus de cidade em cidade, sendo conhecidas como discípulos.
Conforme descrito no Evangelho de Lucas, esse grupo chegava a cerca de 70 ou 72 seguidores. Além disso, havia uma terceira categoria de seguidores, os apóstolos. Estes eram os 12 homens escolhidos por Jesus para disseminar a sua mensagem de forma independente. Portanto, esses 12 não eram meros discípulos, uma vez que não apenas seguiam os ensinamentos de Jesus, mas também difundiam a sua mensagem e estabeleciam novas igrejas em diferentes locais. O livro de Atos do Novo Testamento também menciona que aproximadamente 120 discípulos de Jesus estavam reunidos em um cenáculo. Resumindo, Jesus tinha diversos discípulos, porém selecionou especificamente 12 apóstolos para desempenhar um papel especial em sua missão. Quarto lugar. Jesus só ensinou quando cresceu? A ideia de que Jesus só começou a ensinar quando se tornou adulto é intrigante. No entanto, isso não está de acordo com os relatos bíblicos. A Bíblia descreve um episódio em que Jesus, quando tinha 12 anos de idade, foi encontrado por seus pais pregando no templo entre os mestres. O Evangelho relata que, após 3 dias de busca, encontraram-no sentado no pátio do templo, dialogando com os mestres, fazendo perguntas e respondendo de forma notável. Aqueles que o ouviam ficaram admirados com sua compreensão e suas respostas. Isso mostra que desde uma idade precoce, Jesus já demonstrava um profundo conhecimento e sabedoria espiritual. Além disso, o ensinamento islâmico também faz menção a Jesus enquanto ainda era um bebê no berço. O Alcorão afirma: "Ele me concedeu a escritura e me tornou um profeta." Portanto, a crença de que Jesus só começou a ensinar quando adulto não é respaldada pelos relatos bíblicos, já que desde uma idade jovem ele demonstrava uma compreensão espiritual e sabedoria, e também há referências islâmicas que destacam seu papel profético desde cedo. A crença de que havia 3 reis magos. Essa cena é frequentemente representada em presépios, especialmente durante o período de Natal. No entanto, é importante notar que os relatos históricos não confirmam de maneira definitiva a presença de 3 reis magos. Na realidade, a Bíblia menciona apenas a visita de alguns magos que vieram adorar Jesus após o seu nascimento, sem especificar a quantidade exata. Os primeiros líderes da igreja não afirmaram que esses magos também eram reis. O termo utilizado na Bíblia é plural, o que sugere que poderia ter havido mais do que apenas 3 indivíduos. Embora a Bíblia mencione 3 presentes, ouro, incenso e mirra, que foram apresentados ao menino Jesus, o número exato dos magos não é detalhado de forma específica. A crença de que Jesus era filho único de Maria. Essa interpretação não está alinhada com o que é afirmado na Bíblia. Conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, a Escritura menciona: "Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio então tudo isto?" A partir desses versículos, a Bíblia sugere que Jesus tinha irmãos e irmãs. Essa passagem indica claramente que ele não era o único filho de Maria. Agora chegamos à inverdade de número 1, que trata da questão da data de aniversário de Jesus. Embora a Bíblia não faça menção a uma data específica para o nascimento de Jesus, muitas pessoas acreditam que tenha ocorrido em 25 de dezembro. No entanto, não existem evidências bíblicas que sustentem essa data. Além disso, é improvável que Jesus tenha nascido no inverno, já que os pastores geralmente não estariam nos campos durante a estação fria. Durante as condições climáticas adversas, os rebanhos seriam mantidos em abrigos. A tradição de associar o dia 25 de dezembro ao nascimento de Jesus foi oficialmente estabelecida pela Igreja em 440 d.C. Em resumo, essas são algumas das principais inverdades sobre Jesus discutidas neste episódio, que nos ensinam a importância de buscar conhecimento e compreensão precisos sobre figuras históricas e religiosas, a fim de evitar perpetuar equívocos e mal-entendidos.